Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Raquel, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis e mais uma vez estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, que é tão maravilhoso, consolador, né? Então, como de praxe, nós vamos começar a ler um livro, uma página de abertura do livro Escrínio de Luz, Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro é de 1973 e a página de hoje é Fé e Ação. Não basta dizer Senhor, Senhor, equivale a assegurar que a fé não satisfaz só por si, em nossa suspirada ascensão às bênçãos da vida imperecível. Observações simples da existência vulgar confirmam-nos o acerto. O edifício, para erguer-se com segurança, exige plano adequado, mas não basta o projeto valioso para que a obra se concretize. O lavrador, sem a preparação justa do campo, não se abalançará naturalmente a sementeira, mas não vale tão somente o amanho do solo para que a colheita farta lhe coroe a tarefa. No levantamento da casa, é imperioso que o arquiteto mobilize com atenção os materiais e instrumentos imprescindíveis, aproveitando a cooperação de braços obedientes, a fim de que a construção se materialize. E na lavoura comum, é indispensável que o operário da gleba se consagre ao suor, dia a dia, com a sustentação da semente escolhida, para que o pão mais tarde lhe sirva à mesa. Nas esferas do espírito, prevalecem os mesmos princípios e vigem as mesmas leis. Cada criatura renasce na carne com um plano de ação a executar, nas linhas do eterno bem. Não bastará se refugie na certeza da bondade divina para atender às obrigações que lhe cabem. Não é suficiente a visão do céu para equacionar as exigências do aprimoramento a que deve afeiçoar-se na terra. É inadiável a consagração de cada um de nós à obra viva da própria iluminação, para que a nossa confiança não seja infortunado no jardim e entorpecer-se nas trevas. Compreendamos que se Jesus admitisse a fé inoperante como penhor de vitória na vida, não teria descido da glória celestial para sofrer o convívio humano, testemunhando no próprio sacrifício as suas grandes lições. E abraçando o serviço da redenção que nos é necessária, estejamos empenhados à edificação do bem de todos, porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios e educar-nos, a preço de trabalho e abnegação, e ascender em favor dos outros com a sublimação de nós mesmos, a bênção da própria luz. E após essa página, nós vamos fazer uma prece breve. Deus Pai de amor e bondade, louvado seja o teu amor por nós estarmos aqui nesse momento, nesse banquete espiritual, recebendo todo o amparo, recebendo estímulos, palavras de conforto, sabedoria, para nos fortalecer no dia a dia da semana que segue.
todos que nesse momento estão ouvindo, encarnados e desencarnados, sejam absorvidos por essa presença de bem-estar físico e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e hoje nós vamos mais uma vez falar do Evangelho. Será o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item a ser estudado hoje é: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Dos itens 6 a 9. Eu vou fazer uma leitura breve do Evangelho para a gente entender do que vai ser conversado, né? Então, eu estou aqui com o Evangelho e eu vou ler para nós a lição. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor se seus ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles que o honram por seus atos exteriores de devoção e o sacrificam ao mesmo tempo no altar do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todas as paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração. Com a forma cerimonial, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E Jesus responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante Ele, é a prática sincera da lei de amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, pois são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, como também são a garantia de paz, da tranquilidade e da estabilidade para os homens nas coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como uma casa construída sobre a rocha. E os homens as conservarão, pois nelas encontrarão a felicidade, mas as que forem violação daquelas palavras serão como a casa construída sobre a areia. O vento das transformações e o rio do progresso as levarão de arrastão. Na verdade, nosso estudo é de 6 a 9 itens.
Mas o item 6, 7, 8 é o resumo de tudo que nós lemos agora no item 9. Então, essa é mais uma mensagem que faz calar nossos corações para uma reflexão. Allan Kardec intitulou como muitos os chamados e poucos escolhidos, né? E vos convido, porque o chamado é para todos. Agora, quem vai estar na consonância com os ensinos do Mestre Jesus é o esforço de cada um de nós. A nossa lição fala do reino dos céus, né? O reino dos céus não é um lugar físico, é o estado da alma, é a condição do espírito. É a festa da vitória do espírito sobre suas más inclinações. É a conquista da reforma íntima de cada filho seu. É a perfeição espiritual. Por isso, Jesus compara o reino dos céus com um lugar festivo, alegre. E nós, ao sermos convidados para este reino, e claro que todos nós queremos estar lá, só que do nosso jeito, né? Sem cumprir as leis divinas, sem esforço, apegada aos bens materiais, fica difícil, mas um dia conseguiremos. E quando dependerá de cada um de nós de compreender e atender esse chamado, pois nós fazemos parte de um projeto divino de perfeição espiritual e temos que trabalhar, cumprir a lei moral e conquistar essa perfeição. Quer dizer, nós temos que fazer por onde buscar essa perfeição, buscar essa melhora de dentro de nós, né? Porque a reforma é de dentro para fora, né? Então, nós temos que ir galgando dia a dia, buscando essa melhora interior, buscando essa concordância, essa conexão com a espiritualidade superior, pedindo amparo, estudando. Isso tudo nos fortalece para a gente conquistar essa melhora, essa condição moral, conquistar novas virtudes, tá? E aí na lição também fala Senhor, Senhor, né? Podemos ver o mestre aí por dois aspectos: o do carinho, do amor, mas neste caso o do orientador rígido, que nos chama à responsabilidade, como se quiséssemos dizer: até agora eu estava ensinando, orientando, porém quem chama o nome do Senhor em vão? Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Diz a lição. Não adianta atos exteriores como vestir uniformes, marcar cadeiras. Não adianta ir à casa espírita todos os dias se não estiver de coração aberto para mudar o meu eu interior. Eu falo casa espírita, mas pode ser qualquer lugar que lhe convém, né, estando nessa conexão com Deus. A Igreja Católica, Protestante, né, a Umbanda. Então, nós temos que estar de coração aberto para mudar o meu eu, com bons sentimentos, compaixão, fé. Ou seja, se eu ainda trago egoísmo, orgulho e tantas outras paixões mundanas, será que nós seremos seus discípulos
esses que passam dias a rezar e ainda não se tornar melhores, nem caridosos e indulgentes com seus semelhantes? Será que estaremos à semelhança dos fariseus, que têm a prece nos lábios e não no coração? Porque às vezes, como eu disse, né, de que adianta você pôr uma roupa, um uniforme, para te classificar dentro do que nós estamos falando aqui, de um trabalho, né, doutrinário, numa igreja. Isso, na verdade, você não está ganhando bônus em nada por isso. É apenas uma veste material, né? E que não vai te trazer nenhuma benesse para o que verdadeiramente vale, que é a vida espiritual. Como também a gente aqui, como nós comentamos, né? Do que adianta você estar todo dia lá naquele lugar, rezando, se torna até maquinalmente, né? A coisa se torna assim maquinal. Sai, não tem sentimento, às vezes uma prece sem sentimento, sem respeito, sem devoção. E quando não é do coração, a gente sabe que não tem valor. Então Jesus deixou para nós o senso da responsabilidade e do compromisso consigo mesmo e com as leis divinas. O importante é a nossa transformação moral, a renúncia do homem velho, trabalhando o emocional, o espiritual, do que fazer ações externas sem valor, que não me modificarão para melhor. E nós que conhecemos as leis divinas através dos estudos, das palestras, seremos cobrados pela consciência. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito se lhe pedirá. Então nós temos uma grande responsabilidade aí, né? Com tudo que a gente já vem estudando, vem ouvindo, trocando ideias, nós já temos o compromisso conosco mesmo de começar a mudar, de começar a tirar esse homem velho. O homem velho são todas essas paixões mundanas que nós trazemos, os vícios, as manias que nós trazemos. Ainda trazemos, né? Devagar nós vamos nos conscientizando disso e vamos conseguir conquistar sim. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus, trazendo esses ensinamentos para os dias de hoje. Quando estudamos o Evangelho, temos a oportunidade de vivenciá-lo e deixamos passar quantas vezes somos chamados a experimentar a paciência e ficamos nervosos. Quantas vezes somos experimentados a vivenciar a caridade a um irmão necessitado e deixamos para que quem vem atrás que faça. Às vezes batem em nossa porta, a gente diz: não, agora não dá, eu estou fazendo aqui uma coisa, eu não posso parar, né? Deixa passar. Às vezes nós passamos por aquele irmão na rua, também deixamos para lá, né? Já me disseram, né, uma vez eu a ouvi e busquei registrar isso, e de coração eu tenho registrado isso dentro de mim: nunca perca a esperança de fazer o bem, nunca perca a oportunidade, nunca perca a oportunidade de fazer o bem. E de coração,
só se eu não enxergar mesmo no momento que eu estiver passando ou em um determinado lugar. Mas se eu ver e eu tiver possibilidade, condições de ajudar o irmão, eu vou. Se eu não tiver condições, faço uma prece ali no cantinho, intimamente direcionado para ele receber o amparo espiritual dos irmãos socorristas, dependendo do caso. Então, nós temos várias oportunidades durante o dia de fazer o bem. E às vezes não é só isso, tem um vizinho nosso que às vezes está precisando de um apoio, um amparo, uma amiga que está enferma, né? Você pode se unir àquele momento, né? Levar um abraço, um conforto, poder dormir com a pessoa no hospital, fazer a companhia, né? Tantas coisas que você pode fazer, muitas coisas. Então, às vezes, no momento em que eu chegar no reino dos céus e querer entrar, a minha consciência vai cobrar, vai ser a primeira a me cobrar. E eu vou dizer: Senhor, eu li todo o Pentateuco, eu fiz alguns cursos, né? Trabalhei na sopa franciscana. Mas aí vão me perguntar assim: e o que fizeste ao teu próximo? Aí eu vou dizer assim: mas eu não fiz mal a ninguém, eu nunca prejudiquei ninguém, sempre fiquei quietinha no meu canto. Ou seja, você não secou nenhuma lágrima, né? Não deu um apoio emocional, ouviu um irmão que naquele momento estava passando por aflição, deste a mão para levantá-lo, né? Na doutrina, nós aprendemos que o mal é a ausência do bem. Se eu não fiz mal a nenhum irmão, isso também não faz de mim ser boa. Porque você só doa o que tem. E para sermos bons, temos que praticar essa bondade com o próximo. O outro é o complemento de nós. Quando começo a construir em mim um novo ser, entendeu? Ele mesmo é quem vai me ajudar a me melhorar. É um trocando experiência com o outro. É no outro que eu vou externar, na convivência, no relacionamento, porque será nas pessoas difíceis que eu vou testar a minha paciência, minha resignação e tolerância. E nós sabemos que não é fácil. Eu fazer uma observação nessa tomada de consciência, né? Porque a gente fala, e assim, não é que seja fácil. É fácil você estar aí falando, mas antes de falar para vocês, eu sou a primeira a ouvir, né? 2 vezes. E antes disso, eu tive que estudar. Então, a tomada de consciência chega primeiro a mim. E tem que fazer isso. Como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou vivendo? O que é que eu estou fazendo? Sabe? O que é que falta mais fazer, melhorar? Dentro da minha condição no momento, o que é que eu posso fazer mais? A tomada de consciência, ela tem que ser leve.
sem culpa, sem autocobrança. Ela não pode ser exaustiva. Na verdade, nem damos conta de fazer tudo de uma vez. Não tem, graças a Deus, que por isso que existem as reencarnações e o véu do esquecimento, porque nós não temos condições de saber tudo de uma vez e resolver tudo de uma vez numa única encarnação. Então, aos poucos, né, tudo que é feito de coração vale muito positivamente. Tudo tem que ter equilíbrio. Do contrário, nós vamos ser um grupo de alienados. Porque, como eu falei, as coisas não podem vir tudo de uma vez só. Por isso a misericórdia divina nos dar aí a lei de progresso, né? A evolução, para que a gente possa intelectualmente, espiritualmente e criando bases com as informações, com as ações, sempre positivas, no bem. E quando a gente busca esse equilíbrio, as coisas vão se assentando, né? Isso não quer dizer que você vai resolver todos os seus problemas. Não. Mas vai te dar todo um equilíbrio, toda uma segurança de você saber administrar melhor a sua vida. Quando eu digo um grupo de alienados, é justamente por isso, porque o desequilibrado, nós não vamos conseguir resolver nada na nossa vida. E não tem coisa pior do que nos perdermos nessa selva de pedra por causa de fanatismo. Temos que ter muito cuidado. Então, prantos e ranger de dentes são as dores da alma. A lição fala disso. Prantos e ranger de dentes são as dores da alma, né? Quanto o irmão reencarnando aí em condições físicas difíceis e dolorosos, encontra-se assim para não voltar a errar, porque é só na dor que o espírito aprende. Nós fazemos parte do planeta Terra, que é ainda de provas e expiações, onde nós conseguimos esconder algo para alguém, mas no plano espiritual mostraremos quem realmente somos com os nossos vícios e manias. Quando eu digo assim, onde porque nós aqui, eu posso criar uma máscara, o verniz social, né? A Raquel simpática, a Raquel ajuda, colabora e tudo mais. Mas no plano espiritual eu não vou conseguir usar desse verniz social. Nós realmente vamos mostrar lá, a constar como realmente nós somos e o que trazemos de bagagem, né? Vou me apresentar com a condição evolutiva moral e intelectual que eu tenho. E isso vai determinar em qual morada do Pai estarei, visto que essas moradas são construídas pela vibração dos espíritos que lá habitam. Quanto mais elevado for o espírito, mais elevado e harmonioso será o planeta. Nós sabemos que no universo há várias moradas, vários planetas habitados. E o planeta, quanto mais evoluído, os espíritos que lá convivem, que lá vivem, também
são evoluídos conforme o lugar que vivem. Alguns planetas sabemos que já não tem dor, já não tem esse estresse que nós passamos aqui, essa correria, em busca de emprego, né, dificuldade com relação à saúde, a tratar a saúde. Mas nós vamos chegar lá também. Depende de nós ajudarmos nessa transição planetária. E a doutrina espírita vem explicar porque tem muitos prantos e ranger de dentes, porque isso vem de acordo com a lei de causa e efeito. O nosso Pai jamais vingará dos seus filhos. Ele nos conhece profundamente. A sua misericórdia é infinita. Esses irmãos que nascem com suas limitações, às vezes se revoltam, mas foram atitudes, escolhas erradas e geradas por eles mesmos, e que são para o seu bem, a sua correção, para o seu adiantamento moral e nunca para o seu mal. Nós é que entendemos tudo errado, na verdade, porque não queremos sair da nossa zona de conforto e é fácil transferir responsabilidades de seus atos para outrem. E é verdade, não é? É muito fácil estar aqui só apontando, pedindo, mandando e não querer fazer nada para mudar a situação. Sabemos das leis divinas que nos regem. Uma delas é a reencarnação, que é capaz de trazer luz, compreensão e consolo diante dessas dificuldades, pelos quais comentei dos irmãos que nascem nessa condição mais difícil. Isso nos chama a atenção para sabermos fazer nossas escolhas. Isso é muito importante, pois ninguém quer sofrer. E só eu, você, temos o termômetro para parar com essa dor. Na verdade, ninguém gosta de sentir dor, né? Chega um belo dia que é assim, olha, cansei, não quero mais saber de dor, não quero saber mais desse tipo de vida. Abrir meu coração para Jesus, o Evangelho, vamos buscar mudanças novas, vida nova, esperanças renovadas. Aí esse é o termômetro que está dentro de nós. Um dia, todos esses males que nós presenciamos e ainda trazemos serão exterminados pela prática do bem, do auxílio ao próximo, levando o evangelho intensivo aos que vivem em prantos e ranger de dentes, e assim acabando com a prepotência, com o orgulho, com o egoísmo, com o ódio, a ignorância, o apego aos bens terrenos que tanto nos atrasa. Podemos afirmar que o rótulo religioso não é passaporte para o céu. Na história da humanidade, quantas pessoas foram apedrejadas, martirizadas. O Mestre Jesus foi martirizado. Nós tivemos Estevão, embora judeu, quando ele teve conhecimento dos escritos de Jesus, passou a divulgar o Evangelho e após ser apedrejado não resistiu, foi morto. Inclusive tem o livro Paulo e Estevão, que é belíssimo. Nós tivemos as cruzadas. Gente, foram 9 as cruzadas. Foram 175 anos de guerra, de expedições militares organizadas em nome de Deus. Nós tivemos a Inquisição. Sabemos quantas pessoas foram queimadas vivas em nome da religião.
por não concordarem com alguns princípios e dogmas. Quantos médiuns também foram mortos ali. E aí nós temos exemplo como Joana de Cusa com seu filho, Joana d'Arc, Jean Rus, inclusive, uma das encarnações de Allan Kardec, né? A Inquisição termina com a Reforma Protestante, que também foi um massacre, que foi a triste noite de São Bartolomeu. Eu trouxe um pouquinho da história para a gente ver desde quantos séculos atrás a gente vem passando por esses ranger de dentes, entendeu? Quanto que já se sofreu, quanto que já se perdeu em nome de Jesus, usando o nome do Senhor em vão. E as guerras continuam até nos dias atuais, com seus comportamentos ainda tão primitivos. E a doutrina espírita, ela chega diferente de tudo isso. É como assim, ó, descortinou aquela nuvem pesada, tudo clareou, sabe? Ela estabelece o Evangelho, ela nos traz um Deus Pai de amor, justo, bom, misericordioso, Pai de todos nós, sejamos espíritas, católicos, protestantes, islâmicos, judeus, budistas, todos filhos do mesmo Pai. E o tempo vai passando, e a lei de ação e reação vai se fazendo cumprir, como também da reencarnação e o princípio da evolução, até porque todos nós evoluiremos até nos tornarmos anjos. Sim. Allan Kardec diz que a maior caridade que se faz à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Quem faz a divulgação são os próprios espíritas. E a nossa postura perante a sociedade, pela ética, comprometimento com a moral, com o melhor sentimento em nossos corações. Nós temos que estar muito atentos a isso. E nós temos exemplo de muitas pessoas boníssimas, né, que é referência na doutrina, graças a Deus. Ter a nossa casa construída sobre a rocha. No finalzinho da lição fala sobre isso. É conseguirmos levar a mensagem de Jesus como nossa obra, nas palavras e ações fortalecidas pelo Evangelho. Porque quando vier as dificuldades, os desafios, doença, desemprego, e ninguém está livre disso, nós estaremos fortes como feixe de varas, com base sólida, com raízes de esperança e fé, e assim conseguiremos ser um instrumento de amor, de luz, de paz, que o Mestre Jesus espera de cada um de nós. Na evangelização infantil, nós falamos para as crianças: cabeça, coração, mãos, ou seja, conhecimento, sentimento e ação. Tudo que nós fizermos, precisamos dessa tríade: conhecimento, sentimento e ação. Como é que você vai servir ao outro sem isso? Pensemos nos frutos que nós podemos produzir. O convite que fica para nós hoje é se queremos ser espíritos sinceros e seguir Jesus, olhando para nossas virtudes e defeitos, sim, mas sabendo que podemos ser uma pessoa melhor. Não tenha dúvida disso. E depois de tudo isso que nós
abraçarmos o Evangelho com todo o carinho, com todo o respeito, o compromisso, aí sim nos chegará o dia que diremos de alma feliz ao Senhor: Senhor, Senhor, aqui estou. Aqui estou para te servir, aqui estou para o que o Senhor precisar. E Ele vai estar de braços abertos a te receber, com certeza. Então, depois dessa página, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho, né, da leitura, da lição. Eu não quero só agradecer, Senhor, nesse momento onde nós vamos interromper o estudo da noite de hoje. Agradecer pela oportunidade do trabalho, agradecer o Senhor estar sempre tão vivo dentro de mim. Obrigada pelo teu amor, pela tua bênção, tua misericórdia. E que assim se faça e se estenda a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão nesse momento a ouvir. Que a paz do Senhor Jesus, de Francisco de Assis, com sua fraternidade, e Maria, com todo o seu amor, envolva todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada e uma boa noite.